Sabe quando a gente pensa num censo, tipo de uma cidade ou de um país? Agora, imagina um censo que tenta listar todo mundo no universo inteiro. Pois é, hoje a gente vai mergulhar no documento 30 de O Livro de Urântia, que é basicamente isso, uma lista quase infinita de seres cósmicos. A grande pergunta é, como é que a gente começa a entender uma coisa tão, mas tão vasta? Vamos tentar achar uma lógica nesse caos aparente. Olha, o próprio texto já dá o recado, né? Essa frase deixaria atônita a imaginação humana não é um exagero, é quase um aviso. A gente está falando de uma teia de vida tão complexa, mas tão complexa, que fica até difícil saber por onde começar a puxar o fio da meada. Então, chegamos na pergunta de US$ 1.000.000. Como organizar o infinito? A resposta que o texto dá é surpreendentemente simples, na verdade. Em vez de tentar olhar para todo mundo de uma vez, a gente vai seguir a jornada de um só. É isso aí. Em vez da gente se afogar numa enciclopédia cósmica, o documento 30 nos entrega uma espécie de bússola. A ideia é que o melhor jeito de entender o todo é acompanhando uma única trajetória. Uma jornada que, no fundo, é bem familiar para a gente. Bom, toda jornada precisa de um começo, né? Um ponto no mapa que diz você está aqui. E para navegar nesse cosmos todo, o nosso ponto de referência é algo que a gente conhece muito, mas muito bem. E tá aí, o Mortal Planetário. Basicamente, essa é a classificação cósmica pra gente, pra humanidade. A gente começa aqui como origem animal, bem humilde, mas com um potencial de ascensão que pode cruzar o universo inteiro. É a partir da nossa perspectiva que todo o resto vai começar a fazer sentido. Certo. Agora que a gente já sabe de onde sai, dá para traçar o caminho que vem pela frente. Isso não é só uma progressão, tá? É a história principal que vai nos guiar por essa infinidade de seres. É a jornada passo a passo de uma alma através do cosmos. Essa é a pergunta que a humanidade se faz há milênios, não é mesmo? No contexto desse livro, a morte não é um fim, ela é um portal, a passagem para o próximo estágio da existência. Mas, o que acontece logo depois que a vida mortal termina? E aqui a gente tem o mapa completo da viagem. É uma carreira cósmica de 7 estágios, começando aqui na Terra e indo até o destino final, no centro de tudo. É muita coisa para digerir de uma vez, eu sei. Então vamos focar nos primeiros passos dessa transição, que são os mais cruciais. Depois de um período de descanso, como um sobrevivente adormecido, a personalidade é refeita, a consciência acorda de novo, mas não num paraíso todo etéreo, e sim nos chamados mundos das mansões. Pensa neles como se fosse um campus universitário cósmico, uma preparação para a vida que está por vir. Agora, essa parte é fascinante. Acontece uma mudança fundamental. O corpo físico que a gente conhece, ele fica para trás. No lugar dele, a alma ganha um veículo novinho, a forma moroncial. Dá para pensar nela como um corpo de transição, sabe? Uma ponte entre o que é material e o que é espiritual, feito sob medida para essa nova fase de aprendizado. A partir dos mundos das mansões, a jornada acelera. A alma vai progredindo por esferas de aprendizado que ficam cada vez mais complexas. E o método de ensino é genial. Cada etapa envolve não só aprender, mas também servir e ensinar aquilo que se acabou de dominar. É um ciclo de crescimento que vai solidificando o conhecimento numa escala cada vez maior. Certo. Agora que a gente já entendeu o caminho do viajante, vamos dar um zoom out. Quem são os outros habitantes desses mundos todos? Quem administra essas escolas cósmicas? O texto nos dá um sistema de classificação que é surpreendentemente elegante para organizar todos os outros seres que a gente encontra nessa jornada. E aqui está o princípio que organiza tudo. É brilhante de tão simples. Quase todos os seres do universo podem ser classificados pela sua origem. Tem os de origem trina, criados pelas 3 deidades do paraíso juntas, os de origem dual, criados por 2 delas, e os de origem única, que vêm de uma fonte divina só. É basicamente uma árvore genealógica cósmica. Para deixar isso mais concreto, vamos ver uns exemplos. Os filhos criadores, que são tipos arquitetos do nosso universo local, são de origem dual. Os mensageiros solitários, que conseguem cruzar o espaço quase que instantaneamente, são de origem única. E lá no topo, administrando superuniversos inteiros, estão os anciãos dos dias, de origem trina. Fica claro que quanto mais complexa a origem, maior a responsabilidade, né? Beleza, já vimos o começo da jornada, já vimos o mapa do território. Mas para onde tudo isso leva? Qual é o propósito final dessa educação cósmica toda? O que acontece quando o nosso mortal ascendente finalmente chega ao destino, o paraíso?
E aqui vem o grande plot twist. A linha de chegada é, na verdade, outra linha de partida. Chegar no paraíso não é o fim da carreira. Não é uma aposentadoria cósmica. É a formatura. É a qualificação para um tipo de serviço de uma ordem tão elevada que a gente mal consegue imaginar. Ao chegar, o mortal ascendente entra para um grupo de elite, o corpo de finalidade. Pensa neles como os veteranos do tempo e do espaço, seres que completaram toda a jornada evolucionária. E o propósito deles, a missão final, bom, esse é um dos segredos mais profundos e mais bem guardados de todo o universo. E é assim que o documento 30 nos deixa com essa pergunta de tirar o fôlego. Ele nos dá um mapa detalhado da jornada, só para no final revelar que o destino é o começo de uma jornada ainda maior. Se o universo não oferece um ponto final, mas sim um crescimento eterno, o que isso diz pra gente sobre a natureza da realidade? Talvez o objetivo não seja chegar a um destino, mas sim se tornar capaz de criar novos destinos.